Olá, hoje é domingo 3 de setembro, estamos em contagem regressiva para concluirmos os estudos das nossas lições bíblicas da escola dominical. Este é o nosso manual Ebenezer Dominical e estamos encerrando este trimestre com a temática Deus, a expressão máxima do amor. Nossos endereços: Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, onde situa-se a nossa sede, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Em Volta Redonda temos nossa filial, a Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, e o ponto de referência é o Colégio Municipal Jaime Martins. Em Porto Real, Rua 9, número 164. Nossa igreja localiza-se bem em frente ao CRAS, no bairro Jardim Freitas Soares. Em Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934, próximo à Torre. E em Pinheiral, Rua Benjamin Constant, número 3.907, quilômetro 5. Pinheiral também é um dos municípios do estado do Rio de Janeiro. E na semana passada nós inauguramos mais um ponto de trabalho, de pregação da Palavra de Deus, filiado ao Ministério Missão Europa no Brasil. Oportunamente estaremos trazendo aqui o endereço: distrito de Falcão, município de Quatis, estado do Rio de Janeiro. E no estado de Minas Gerais temos nossas igrejas em Santa Rita de Jacutinga, Rua Governador Valadares, número 350, bem no centro da cidade, em frente à Praça da Estação. E também Caratinga, Rua Coronel Antônio Saturnino, número 194, bairro Esperança. Estes são os endereços de uma de nossas igrejas filiadas ao Ministério Missão Europa no Brasil, cujo presidente é o pastor José Antônio de Castro. Também desejamos apresentar-lhes o nosso jornal Missão Europa no Brasil. Este é o nosso órgão oficial, é o nosso periódico que publicamos a cada trimestre. São 12 páginas coloridas por apenas R$2. Missão Europa no Brasil. Aqui nós temos notícias, eventos, palavras pastorais, reportagens sobre os fatos mais relevantes das nossas igrejas, não somente igrejas brasileiras, mas todas as nossas igrejas na grande Europa. Notícias sobre a obra missionária e muito mais. Envie sugestões, matérias relacionadas aos eventos de uma de nossas igrejas e com muito prazer nós estaremos publicando. O nosso telefone para contato é 24 999 09 9316. E se quiser cooperar com a obra de Deus, nós reservamos um espaço de anúncio em uma de nossas páginas de classificados. Você poderá anunciar o seu comércio, o seu empreendimento, você poderá estar trabalhando conosco, editando o seu anúncio. São 1.000 unidades que nós publicamos e circulação aqui no sul do estado do Rio de Janeiro, estado de Minas Gerais
e também alguns países da Europa. Lição número 10, 3 de setembro de 2023. A temática é como desenvolver uma vida com Deus. O texto áureo, Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Verdade aplicada. Intimidade é um relacionamento próximo, sem máscaras e que revela o coração de cada parte. Por isso, quando somos íntimos do Pai, podemos ouvir a voz de Deus. E os objetivos principais desta lição: falar sobre a obediência a Deus, mostrar que somente por Cristo temos relacionamento com Deus e descobrir os meios para manter relacionamento com Deus. Os nossos textos de referência encontram-se no livro de Salmo, número 42, versos 1 a 6. Assim se expressou o salmista. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está seu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Introdução. Quando estamos pensando em ter uma vida com Deus, devemos lembrar sempre da prática de vida com Ele. Provavelmente até saibamos o que isso represente, mas não a exercemos fielmente. Tópico 1. O título é Obedecer é o início. A palavra vida significa modo de viver, conjunto de hábitos. Juntando a expressão vida com Deus, estamos falando sobre o modo de viver, comportar e fazer segundo a vontade divina. Segundo a Bíblia, cumprir a vontade de Deus é algo que ele deixou claro na sua palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. A partir do momento que nos dispomos a obedecer os mandamentos de Deus, demonstramos-lhes que o amamos. A vida com Deus é fundamental e começa com a obediência. É dessa forma que Jesus manifestar-se-á em tudo o que fizermos. E o título do subtópico 1.1 é Amar a Deus é a base.
A base para a obediência deve ser o amor ao Senhor, considerando o que Ele fez por nós, pois nos amou primeiro, sendo ainda nós pecadores. Conforme epístola de 1 João, capítulo 4, versículo 19, e ainda epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. A obediência traz consequências práticas para aqueles que obedecem. Vida longa, ser bem-sucedido são algumas delas. A obediência a Deus deixa-nos prudentes e fortes, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, e um legado na vida. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 19. Obedecer a Deus torna-nos diferentes no agir e ser. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 a 15. Somos abençoados por causa da obediência de Abraão. Livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 18. Existe uma promessa para quem obedece a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19. Ser obediente traz bênçãos para a vida. Livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículos 13 e 14. Título do subtópico 1.2: O preço da desobediência. Temos a história de Adão e Eva, história que nos mostra o resultado da desobediência a Deus. Capítulo 3 do livro de Gênesis, versículos 1 a 3. Desobedecer não é agradável a Deus. É algo muito sério. O casal deu ouvidos à voz da serpente e foi enganado. Ainda capítulo 3 do livro de Gênesis, versículo 5. Esse é o registro do resultado da primeira desobediência a Deus: perda da intimidade, vergonha e medo. Veja mais exemplos para a nossa reflexão. Deus rejeitou a Saul depois de desobedecê-lo. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Recomendação de Paulo quanto aos que não obedecem. Epístola 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Haverá castigo por não obedecer ao Evangelho. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. O profeta que não obedeceu foi ferido por um leão. Livro de 1 Reis, capítulo 20, versículo 36. A desobediência trouxe destruição a Israel. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo número 20. O preço da desobediência. Livro de Jonas, capítulo 1, versículos 3 e 4. E o tópico 1.3 tem por temática exemplos de obediência. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Capítulo 6 do livro de Gênesis, versículo número 22. Abraão: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Livro de Gênesis, capítulo 22, versículos 17 e 18.
Sadraque, Mesaque e Abdenego. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti? Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículos 16 e 17. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo número 29. Ezequias, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo número 6. Paulo, assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Livro de Atos, capítulo 26, versículo número 19. Josué, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Livro de Números, capítulo 14, versículo 9. Davi, pois Davi fizera o que o Senhor aprova, e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. Livro de 1 Reis, capítulo 15, versículo número 5. Maria, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo número 38. Jesus, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte, e morte de cruz. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo número 8. Tópico número 2. Cristo, o mediador do relacionamento. A vida plena que o homem tinha com Deus foi perdida no Éden, na queda, pela desobediência de Adão. Foi restabelecida completamente por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, todos os que se aproximam de Deus precisam crer nele e, pela fé, chegar à vida em Cristo. Conforme a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo número 5. Essa nova vida caracteriza-se por um relacionamento pessoal com Deus. Subtópico 2.1. O título é Não existe relacionamento sem entrega. Não há como desenvolver um relacionamento sem entrega. Olhando para a sua vida e suas relações com os demais, será que existe um relacionamento sem entrega? Acredito que não. Quando falamos em manter vida com Deus, reconhecemos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de nossa vida. É necessário acreditar que somente a vontade dele pode mudar nossa vida. Existe um chamado de Jesus para nos aproximarmos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo.
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29. Subtópico 2.2 Buscando conhecer. Você renunciou à vida de pecado e se decidiu entregar a Cristo? Chegou o momento de buscar conhecê-lo profundamente. Como conhecer a Cristo? Lendo a Bíblia, orando e tendo uma vida centrada nele. Ler a Bíblia é fundamental. A palavra diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Evangelho de João, capítulo 5, versículo número 39. A palavra de Deus mostra-nos como descobrir a vida eterna em Cristo. Um ateu e um cristão que não leem a palavra estão em igualdade de conhecimento. Ambos não sabem nada. Por mais que creia em Deus, Jesus Cristo e no Espírito Santo, isso deve alinhar-se com a vida de estudo e conhecimento. Caso contrário, não saberá muita coisa. O passo para o conhecimento é extremamente importante, pois quando alguém perguntar em que acredita, a resposta virá imediatamente. Antes, reverenciais a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Epístola 1 Pedro, capítulo 3, versículo número 15. Subtópico 2.3 Cristo nos faz nascer de novo. O nascer de novo significa nascer do alto, ser gerado ou nascido de Deus. É a mudança que o Espírito Santo opera no coração de alguém que, levado à fé para a salvação, abandona o pecado e passa a viver uma nova vida voltada para Deus e para os outros. Enquanto não recebemos a Cristo e a nova vida, continuamos sendo velhas criaturas. Para isso é preciso crer nele e se arrepender perante Deus. Jesus disse que para entrar no reino de Deus era preciso nascer da água e do Espírito. Evangelho de João, capítulo 3, versículo número 5. As marcas iniciais de uma nova vida são o batismo com água e o batismo com o Espírito Santo. Tópico número 3. Obtendo vida abundante. Para alcançar uma vida com Deus, é preciso arrepender-se do estado natural de pecador e crer no Evangelho de Jesus Cristo. Essas são as atitudes fundamentais que qualquer pessoa poderá dar em resposta à graça oferecida por Deus para reconciliar o homem consigo mesmo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Ao aceitar a dádiva gratuita de Deus em Jesus Cristo, passa-se da condição de morte espiritual para a de vida abundante com ele. Subtópico 3.1 Dando sentido à vida. Entendemos vida como a fase desde o nascimento até a morte de alguém. Livro de Salmo, número 90, verso número 10. A maneira de viver, incluindo costumes, hábitos. Evangelho de Lucas, capítulo 12,
versículo número 15. A existência completa, plena, ainda, capítulo 12 do Evangelho de Lucas, versículo número 23. A condição de não morte, isto é, a qualidade daquele que não sofre os danos da morte ou que é imortal. Evangelho de João, capítulo 11, versículo número 25. O mais importante é desenvolvermos um relacionamento com Deus nesta vida, através do conhecimento e obediência à sua palavra. Poderemos ter vida em Deus enquanto vivermos, antes que seja tarde demais. De acordo com a Bíblia, Deus tem vida em si mesmo. Evangelho de João, capítulo 5, versículo número 26. Ele é o Criador de toda a vida. Livro de Jó, capítulo 33, versículo número 4. Deus criou a humanidade para ter comunhão com Ele. No entanto, o homem desprezou os mandamentos e tomou decisões próprias, governando a si mesmo e transgredindo as leis de Deus. Subtópico 3.2. O título é Amando a Deus e ao próximo. A disposição para amar a Deus e amar os outros é prova evidente de que recebemos a nova vida de Deus. Quando consideramos o grande amor que Ele tem por nós, Epístola 1 a João, capítulo 3, versículo 1, desejamos o mesmo sentimento em nós. É algo sobrenatural. Deus amou-nos tanto que, ao sermos envolvidos por este amor, respondemos reciprocamente. Epístola 1 a João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Tópico 3.3. Não basta amar, é preciso comunhão. Viver em comunhão com Deus é manter-se constantemente em harmonia com Ele, estando em comum acordo com a sua vontade. Livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 3. Quando conhecemos o amor de Deus, já não vemos outra possibilidade senão andar com Ele na sua luz. Epístola 1 a João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Andar em comunhão com outros que vivem a mesma fé em Jesus faz parte desta unidade. Precisamos partilhar a fé, o amor e a vida que recebemos, mantendo-nos ligados no corpo de Cristo e unidos no amor de Deus. Para isso é importante estarmos conectados a Ele, conhecendo mais a Bíblia, praticando a oração e convivendo uns com os outros em amor, buscando a cada dia ser iguais a Cristo em nossa vida com Deus. E terminando esta lição, podemos concluir o seguinte: conhecer o Senhor deve ser um dos alvos principais na vida do cristão. Se amamos a Deus, desejamos conhecê-lo e prosseguir neste conhecimento. Livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. A busca por reconhecer quem nos salvou levar-nos-á a desvendar os seus atributos, descobrir a sua vontade, o que ele fez, o que faz
e o que fará na história até a eternidade? Evangelho de João, capítulo 17, versículo número 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Todos os dias somos convidados a aprofundar o nosso conhecimento em Deus através da sua palavra, da sua criação e por meio de um relacionamento pessoal com Ele. Portanto, amados, aqui encerramos a nossa 10ª lição deste trimestre. E como observação, queremos deixar algumas observações úteis de como nos aproximarmos mais de Deus. Primeiro, manter uma vida de constante oração, pois é uma das maneiras diretas de conversarmos com Deus e com Ele nos relacionar. Segundo ponto, arrependermos de todos os nossos pecados e maus caminhos. Terceiro, estudar com frequência a palavra de Deus. Quarto, desenvolver a prática de ser sempre grato. Quinto, desenvolver trabalhos voltados para o bem-estar do próximo, tendo como fundamento o amor. E sexto, sempre fazer bem às pessoas, sem olhar a quem ou desejar algo em troca. No próximo domingo, se Deus disser que sim, aqui retornaremos para nós, então, estudarmos a 11ª lição, cujo título é Entendendo o Não de Deus. Ebenezer Dominical é a nossa revista, já estamos finalizando-a. São 13 lições maravilhosas que tratam de Deus como a expressão máxima do amor à humanidade. Visite uma de nossas igrejas, qualquer uma de nossas igrejas elencadas aqui no início desta lição. Assembleia de Deus, Ministério, Missão Europa no Brasil, e as portas estarão abertas para que você, juntamente conosco, possa então adorar ao Deus eterno. Até a próxima semana, se Deus assim o quiser.